Já se faz a amada igreja, amém? Amém. Irmãos, hoje nós tivemos um culto de oração, portanto, a leitura ela será resumida hoje. Quero propor aos irmãos a leitura em carreirinha, a leitura sequencial dos evangelhos. Vamos começar a ler os evangelhos e fazer explicações sobre os versículos, sobre os capítulos, ponto a ponto. No meio da semana, não vou trazer, pelo menos por um tempo, mensagens temáticas. Será sermões expositivos e vou ler sequencialmente os evangelhos. Proponho isso à amada igreja e acho que a amada igreja aceitará. Amém? Abram vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Amém? Amém. O capítulo 1 de Mateus fala da genealogia de Cristo e vem falar de uma sequência de nomes de pai e de filho, ou seja, de ascendência e descendência, até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo, tentando comprovar, nesse primeiro capítulo, que Cristo tem a descendência de Abraão. Cristo descendeu não de Caim, mas de Abel, e sequencialmente vem por Abraão, por Isaac, o filho da promessa, chega em José e Maria, sua mãe. José, sim, da casa de Davi, passa por Davi porque também é cumprimento de profecia, e chega em Jesus Cristo. Esse capítulo eu não li, porque justamente é essa sequência de nomes, né? Para a gente entender os evangelhos, vou preambular. Falar que, para entender os evangelhos, é necessário que nós tenhamos três interpretações, três marcos interpretativos distintos, porém que se interpenetram, né? Para que nós possamos entender o Evangelho dando cumprimento à Escritura que diz que as Santas Letras não são de particular interpretação. Nós, reformados, não achamos que ser de particular interpretação quer dizer ter uma junta de teólogos ungidos de maneira especial pelo Espírito, e somente eles podem dar interpretação à palavra de Deus. A Igreja Romana, a Católica Romana, acha isso. Eles entendem que um conjunto de pessoas que têm o Espírito Santo de maneira especial, somente eles podem dar a interpretação da palavra. Nós entendemos que a palavra de Deus interpreta a palavra de Deus. É isso que faz com que não haja interpretação de maneira pessoal, que as Escrituras não sejam de particular interpretação. Portanto, o primeiro marco interpretativo para a gente entender os evangelhos e poder então ter uma interpretação legítima é tomar os textos da Bíblia de maneira sistemática, dentro do sistema bíblico, dentro do cânon bíblico. Portanto, a Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é o primeiro marco teórico, é o marco sistêmico. O segundo marco seria o marco de olhar o Novo Testamento e olhar o Velho Testamento. Por quê? Porque nós entendemos que a Bíblia é um todo unitário. O cânon, a vara de medir. O Novo Testamento, ele não tem primazia sobre o Antigo, nem o Antigo sobre o Novo. Porque tanto o Novo quanto o Antigo, eles são partes essenciais e que apontam para Cristo. Se o Antigo não existisse, não haveria as profecias a se cumprir. E se o Novo não existisse, não haveria o cumprimento das profecias. É um todo unitário. Portanto, nós vamos estudar esses evangelhos fazendo isso, sempre intercambiando o Antigo e o Novo Testamento, demonstrando que a Bíblia é um todo que fala de Cristo. E o terceiro marco interpretativo é justamente Cristo. Cristo como chave de interpretação da Bíblia. Todos os livros da Bíblia têm que ser lidos a partir de Cristo. Jogar luz nos textos da Bíblia a partir
do nascimento, da vida, da morte, paixão e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da obra salvífica dele. Amém? Vamos ao versículo 18 do capítulo de Mateus, e aí sim começamos a ler. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhes por nome Jesus. Amém? Amém. Até aí, a leitura da palavra. Irmãos, o Evangelho de Mateus, sem entrar muito no quesito histórico, ele tem por finalidade, assim como os outros, mas Mateus ele é bem específico nesse ponto, ele tenta comprovar a veracidade de Cristo e também a sua titularidade como Messias, ou seja, a sua personalidade como Messias, a partir de sempre um remembramento, de sempre um link com o Antigo Testamento. Ele tenta demonstrar o cumprimento das profecias dos profetas de Deus, nas suas passagens. Foi assim na genealogia, como eu falei. A partir do capítulo 18, do versículo 18, você tem uma série de fatos que versam de profecias do Antigo Testamento. Eu peço ao irmão Rogério que abra a sua Bíblia em Deuteronômio 22. E leia do 15 até o 20. Então, o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade, à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dê minha filha por mulher a este homem. Porém, ele aborreceu, e este lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. Estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão um homem e o açoitarão. E o condenarão a 100 ciclos de prata, e darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre a virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, e se não achou na moça a virgindade. Amém. Leu o 21. Então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Amém. Vejam, irmãos, o primeiro grande mistério deste texto é uma verdade de fé, portanto um dogma mais bíblico, que tem base bíblica, não é um dogma teológico sem base bíblica, é a concepção de Cristo sem
a participação do esperma, do espermatozoide de José. O seu pai, portanto, de maneira adotiva, no sentido de que foi ele que criou Jesus Cristo. Mas não seu pai no sentido natural, porque não participou com o seu gameta na criação, no surgimento, na concepção de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um grande mistério. Nenhum ser humano, isso é contra a lógica, contra a possibilidade, contra as provas e evidências científicas. Não há possibilidade de nenhum ser humano nascer sem haver a fusão do óvulo com o espermatozoide. Isso é impossível. Mas, em relação a Jesus Cristo, nosso Senhor, essa é uma verdade de fé que nós cremos. Que ele foi concebido apenas e tão somente do óvulo de Maria e da força do Espírito Santo. O Espírito Santo a cobriu com a sua força, com o seu poder, e ela então gerou o Filho de Deus. Essa passagem que Rogério leu, ela diz respeito ao versículo 19, do capítulo 1. José, ele não quis difamar Maria, jogar Maria aos cães. Por quê? Porque a notícia que se chegou a ele é que ela estava grávida. Mas ele não havia a conhecido. Os noivados do tempo de Jesus, os noivados para os judeus, eram noivados longos. Eram noivados que duravam em média 1 ano ou mais. E nesses noivados, os noivos eles já passavam a viver ou em casas contíguas, coladas, ou na mesma casa, mas sem coabitar. Isto quer dizer, sem haver o conhecimento sexual da mulher. Eles passavam por um período de experiência, mas era um acordo, era um contrato firme, que não podia ser quebrado por uma das partes, a não ser que tivesse um motivo justíssimo. Por parte do homem, esse seria um motivo justo, a traição, por exemplo. Mas, entretanto, José, que o texto diz que tinha um coração puro, é um homem bom, não quis que Maria morresse apedrejada, como o texto dizia. A lei mosaica dizia que se ela fez isso, se ela adulterou e já era configurado como adultério a partir do noivado, ela deveria morrer apedrejada. José fez isso, mas como Deus tem propósitos e demonstra esses propósitos a partir da palavra de Deus, da Bíblia, nós precisamos entender que isso foi escrito para que nós soubéssemos que Cristo nasceu sem a interveniência do gameta de José. Cumprindo a Escritura que diz que ele será concebido de uma virgem. Nós vamos ver essa profecia mais à frente. Eu peço a Rogério que abra a sua palavra, a sua Bíblia, um pouco mais à frente, em Isaías 7:14. Não leia agora. Portanto, o versículo 20 diz que o Espírito Santo foi quem cobriu Maria e ela então gerou a Cristo. E o versículo 22 diz que tudo isso se cumpriu para que a Escritura e os profetas se cumprissem. Leia agora, Rogério, por favor. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Portanto, é o cumprimento da profecia de Isaías. Cristo, nesse sentido, cumpriu desde o princípio, desde a sua concepção, a profecia de Isaías que diz que uma virgem conceberia a seu tempo e daria à luz a um filho. Ninguém, absolutamente nenhum judeu, tinha dimensão de como é que isso ia acontecer. Nós hoje podemos perceber como é que isso aconteceu porque está escrito, né? Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela é infalível, e ela diz que foi o Espírito Santo que assim procedeu. Os judeus ainda esperam o Messias. Nós cremos que ele já veio uma primeira vez e virá uma segunda em glória. Amém? Agora,
um pouco mais à frente, nós continuaremos a leitura do texto. Agora no capítulo 2. Tem como epíteto os magos em Belém. Acompanhe comigo. E, tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. Então Herodes, chamando-se secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente e ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo-se os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Até aí. Irmãos, eu peço ao irmão Rogério que abra sua Bíblia em Gênesis 25. E leia o versículo 6, 7 e 8. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu eles presentes, e ainda em vida, e separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado de anos, e foi reunido a seu povo. Vejam, irmãos, os comentaristas bíblicos, e aí aqui está a referência no complexo de referência da Bíblia, Almeida, revisada e atualizada, de que filhos de Abraão tinham ido para o Oriente. Filhos, claro, de concubinas que ele teve. E eles, como filho de Abraão, também foram abençoados pela promessa. E há um link desses filhos em um futuro, voltando como reis, para oferecer tributos a Cristo. Portanto, desde o nascimento de Cristo, ele vem para levantar um novo povo. O que nós estamos vendo aqui é um primeiro sinal de abertura da salvação para povos exteriores, para além dos judeus. Porque em Abraão foram benditas não só os judeus, mas todas as famílias da terra que haviam de ser eleitos na história. Vejam, olha como é um paradoxo. O rei dos judeus, Herodes, procurou matar o menino. Ele não reconheceu em Cristo o rei dos judeus, ou seja, o Messias. Mas
movido, claro, pela vontade de monopolizar o poder, a vontade humana de querer o poder só para si, achou o menino uma espécie de opositor a ele. Mas reis do Oriente, que não tinham nada a ver com a cultura judaica, que não conheciam, muito possivelmente, as profecias judaicas, por uma revelação divina, por meio da estrela, vieram a adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, o reconhecendo como rei. Vejam como a nação de Israel, desde muito cedo, se fechou para o Messias. Como desde muito cedo, ela que era portadora das promessas, não conseguiu ver a concretização das promessas, ver a concretização das profecias na frente deles. E reis de um país distante, de países distantes, vieram a desde muito cedo venerar e prestar um culto, prestar tributos a Cristo ainda criança, ainda menino. Peço ao irmão Rogério que também abra Isaías, capítulo 60, no versículo 3. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que tu nasceu. Vejam só, Cristo, desde muito cedo, atraindo para si as nações e abrindo a salvação para o mundo. Mais uma vez, uma profecia se cumprindo, conforme foi lido, e essa profecia está em Isaías. Vejam que Jesus, ele nasceu em Belém. Havia uma profecia para que ele nascesse em Belém. Ele não nasceu em Belém a esmo, sem um propósito. Nasceu para que se cumprisse o que estava escrito. Peço ao irmão Rogério que abra Miqueias. Miqueias 5:2. O que é que Miqueias 5:2 diz? E tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar com um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Vejam que Miqueias, muitos anos antes, mais de 400 anos antes do acontecimento do nascimento de Cristo, ele, inspirado pelo Santo Espírito, divinamente inspirado, já profetizava que Belém seria aquela que seria agraciada com o nascimento do Salvador, do Emanuel. E aqui está o cumprimento dessa profecia. Portanto, Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. E Cristo demonstra em todos os sentidos que é o Messias, o esperado. E que nós podemos depositar toda a nossa fé nele, sem pestanejar. Se cremos na Bíblia, ele é a pessoa certa. É ele o Messias. Eu peço que Rogério, um pouco mais à frente, abra a Bíblia dele em Salmo 72, versículo 10. Falei? Pode. Paguei-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, que lhe ofereceram presentes. Portanto, falando aí do versículo 11, onde os reis chegaram, encontraram Maria, a mãe do menino, e o menino, e prostraram-se, e portanto ofereceram-lhes tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O ouro representando poderio, representando riquezas, representando poder. O ouro era normalmente oferecido aos reis no templo. Quando diplomatas vinham aos reinos, quando chefes exteriores vinham aos reinos, eles normalmente traziam ouro para honrar aquele rei que estava nascendo. Portanto, um reconhecimento das nações exteriores representadas nesses magos de que Jesus Cristo era rei. O incenso, nós sabemos muito bem que os judeus usavam para a oblação, né? Eles entendiam que aquele incenso, e isso está nas Escrituras, que o incenso ele subia até a morada de Deus, levando as preces do povo até Deus. A Igreja Católica Romana ainda usa o incenso nesse mesmo sentido, de que as preces subam até a morada do Altíssimo. Eles consagram
o tabernáculo, o altar, as imagens, é no mesmo sentido. Portanto, os magos aqui reconhecem que Cristo é a oblação perfeita. Que Ele é aquele que é a nossa esperança, a nossa prece, aquele que nos faz ser elevados até Deus. Talvez os magos, ao levarem isso, eles não tivessem essa consciência. Mas nós hoje, vendo a leitura, podemos concluir isso. Podemos concluir, com base na leitura, que o incenso aí ofertado a nosso Senhor Jesus Cristo, ele representa que Cristo é a oblação. E Cristo será aquele que subirá um dia e será Ele a ser o portador das nossas orações. As nossas orações, para chegarem ao Pai, todos nós sabemos que precisam passar por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Espírito em nós. O Espírito eleva as nossas orações a Cristo. E é Cristo que tem a intercessão universal. Ele que é o nosso intercessor. E também a mirra, que é um perfume, né? A mirra é um perfume muito caro à época, demonstrando que os magos tinham afeição pelo menino. Reconheciam que o menino era querido, era amado. Vejam, demonstração de amor. De onde é que nós tiramos isso? Tiramos de Maria Madalena, que jogou mirra nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e a enxugou com os cabelos. E Cristo diz àqueles que a criticavam: deixem-na, ela está me preparando para a sepultura. E ali ela chorava de amor pelo Senhor. Os magos aqui demonstram esse amor pelo Messias, demonstrando com a mirra que o amavam. Enquanto que o povo de Israel, nós vamos ver que sempre, em todos os momentos, houve um embate e eles vieram a repudiar. Tanto é que ainda esperam o Messias. Vieram a cumprir as Escrituras, inclusive matando o Messias, né? Tirando-lhe a vida. E nesse sentido nós vemos que Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco, como diz a leitura. Mas não só conosco naquele tempo, mas conosco agora, conosco na história, conosco em todos nós que cremos que Ele é o Messias e, portanto, devotamos a nossa vida a Ele como Deus, Ele como a nossa salvação. Amém? Amém. Eu peço aos irmãos que baixem suas cabeças para que nós possamos orar em agradecimento e reverência a esse Deus tão bom, tão gracioso. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós pedimos pela intercessão universal do Teu Filho Jesus, que essas palavras, Senhor, que agora foram ministradas, possam nos fazer levar a crer, a acreditar, a aquecer a nossa fé em Cristo, nosso Senhor. Ele não é mais um profeta. Ele não é um mensageiro. Ele não é, como muitos queriam, Elias, que voltou, ou alguns profetas antigos. Mas ele é aquilo que está lá em Hebreus 1. Nosso Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas. E por ele nada do que foi feito se fez. Ele é a encarnação da divindade. Que nós possamos nos apegar a essa verdade, a verdade base do que nós